E aí, meus queridos e queridas da natureza, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu quero falar hoje que existe uma grande disputa nos comentários aqui do meu canal do YouTube. Qual é o melhor? Bradesco é o melhor, Santander pra mim é o melhor, Itaú, mata pau, Nubank, infinito, o Inter, também falam aqui no canal, enfim. E eu quero destacar pra vocês que todos estão certos e todos estão errados. Ah, para, Vinícius, que bobagem é essa? Não, não. Vem comigo que eu vou te mostrar a verdade científica. Porque não é sobre todos, e sim sobre os perfis. Todos os bancos são bons, vocês comentam. A grande maioria dos maiores bancos que a gente tem. Bradesco, Santander, Itaú. Sem falar nos bancos públicos, sem falar nos digitais. Mas o que eu tenho que destacar é que cada banco ele entrega melhor pro dia a dia para um tipo certo de público, perfil. Principalmente quando a gente quer falar sobre limites de crédito. Então, antes de começar a fazer as minhas delongas desse vídeo, eu vou te pedir uma gentileza. Comenta aqui. Qual é o teu banco que tu gosta e por quê? Vai ver que cada um tem um perfil e diz porque a um vai dizer assim, eu prefiro o Bradesco porque ele me entregou crédito, eu prefiro o Santander porque o Santander me entregou crédito. Mas eu também quero saber, além do crédito, gente, o porquê que tu prefere esse banco. Qual é o teu instinto? Eu gosto dele porque ele é tal coisa. Pra quê? Pra acrescentar, porque isso aqui que traz conteúdo relevante pro canal, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer um ranking global que veio da Forbes, tá? A gente tem em primeiro lugar a Nubank, que eu já falei para vocês. Ele tem mais de 100 milhões de clientes, tem um lucro gigante. O segundo lugar, ele botou o Inter, por mais que tu não ache, tá? O Inter. Terceiro, vem o C6 Bank. E quarto, quinto, veio o Bradesco e Itaú. Mas por quê? É o baseado em confiança, atendimento, serviços digitais e custo-benefício, tá? Isso veio da Forbes de 2026. Então, esse ranking que ele estabeleceu, com esse patamar aí que tu pode perceber, tu vai dizer assim, poxa, mas os digitais eles estão na frente. Mas a gente está falando de um ranking onde prevalece o atendimento. E realmente, o atendimento, tirando a parte de agência, o digital, esses três são bons, cara. O Nubank, Inter e o C6 Bank, eles entregam porque eles têm que entregar. Então a gente tem hoje esses bancos com uma soberba maior, uma perspectiva maior. Só que assim, ó, a disputa não é sobre qual é a conta digital, porque todos vão ter uma conta digital. Bradesco um pouco mais lento, então um pouco mais rápido. Santander meio no meio termo, mas qual é geral a comparação direta que a gente tem que ter desses bancos, tá? O Bradesco, por exemplo, ele é uma instituição com 81 anos de mercado e ela tem uma base, ela já oscilou por tantas crises, mas ela continua sólida. Ela tem programa de levélulos, ela tem crédito para PJ excelente, ela tem mais de 5 mil agências do Brasil inteiro, ela tem o Next Digital, ela tem descontos, ela tem proteção do FGC total, só que em contrapartida o aplicativo é lento, cobra anuidade, várias coisas, e ele é menos inovação de produtos, não te entrega coisa diferente. Então, assim, ó, tem um perfil para eles? Claro que tem. Eu considero perfil para Bradesco. Quem tem PJ é autônomo. Todos os bancos físicos eu considero altamente relevante para PJ, tá? Os físicos, Bradesco, Itaú e Santander. Pessoas que gostam de agência, pessoa que é CLT, o Bradesco ele tem uma entrega de crédito maior para quem é CLT. Eu ainda fiz um vídeo que foi ao ar agora segunda-feira, semana passada, onde eu entrevistei pessoas dentro do supermercado. E eu conversei com um gerente que trabalhou 40 anos no Bradesco. E eu perguntei qual é o público ideal para ele. E ele me falou, CLT. Então o Bradesco ele tem essa tendência de ser mais tendenciado a pessoas que têm CLT. O Itaú, cara, o Itaú é o maior banco do Brasil por uma década, tá? Ele tem mais investimento em tecnologia e também ele tem um lucro gigantesco. O que a gente tem no Itaú? Um aplicativo muito mais rápido que o Bradesco Santander. Ele flui, porque ele investe dinheiro, já te expliquei sobre isso. Ele dá limites maiores de crédito. Ele tem o Uniclass, que é totalmente dedicado ao cliente, e ele está levando uma gama de pessoas para lá. Tem uma inovação maior em inteligência artificial, que se tu olhar o aplicativo ele te entrega. Em falar nisso, vamos até dar uma olhadinha aqui no aplicativo. O Bradesco não dá pra gente abrir, né? Porque o Bradesco ele não permite a gente abrir e visualizar a tela, mas todo mundo que é Bradesco aí sabe. Telinha aí. Ó, o Itaú ele flui mais. Se tu olhar aqui, diferente dos outros, ele é mais fluido que os outros aplicativos. Ele tem agência, tem mais de 3 mil agências e ele tem FGC total. Qual é a desvantagem? Se tu é um Uniclass aqui que tu paga anuidade, eu tô dizendo que dá para fazer com anuidade gratuita, mas tu vai pagar em 30, 40 reais. O varejo não tem nada diferente quando a gente tem uma conta clique, então ele não vai entregar nada demais.
E ele é menos flexível para crédito pessoa jurídica, porque ele é mais concentrado. E qual é o perfil para o Itaú? Cara, se tu é uma classe média em crescimento e expansão, ele vai te entregar um aplicativo mais rápido e também ele vai te entregar vários balões de limites. Ele vai te entregar 400, ele vai te testar com esses 400 e vai te entregando mais. Ele tem a tendência de curva para maior entrega de crédito. E ele quer relacionamento puro. Não adianta tu abrir uma conta no Itaú e não ter relacionamento com o Itaú. Só para ter cartão de crédito, essas coisas que o Itaú não vai te entregar. Já o Santander, ele tem uma tendência, ele é gigante, ele é internacional, muito mais fluido que Itaú e Bradesco internacionalmente, porque ele já é um banco internacional. Ele vai te entregar uma proposta de contas internacionais muito melhores. E qual é o perfil? O Itaú, ele quer um cara que está se mantendo na média. O Bradesco, ele quer um cara ascensão em CLT. E o Santander, ele pega todos esses perfis. Só que tem um detalhe, tá? O Santander, ele não é que nem o Itaú e o Bradesco na capão de negativação. O Santander, às vezes, ele é mais engessado para negativados, ou quem já foi. Ele não gosta de entregar crédito. Tá? Ele, para quem deveu para ele, ele é brabo. Ele, tu deveu para mim, azar o teu, eu não quero mais te dar crédito. Mas para quem está em ascensão de receita, ele é um banco que vai te entregar muito e tu pode ter certeza. Outro que todo mundo comenta aqui no canal é o nosso roxinho da massa, o Nubank. Nubank, o nosso roxinho da massa, realmente é um banco diferenciado. Eu tenho que destacar isso para vocês. Ele é um banco que vai te entregar realmente créditos muito maiores. É o maior banco do Brasil. A questão de clientes, ele tem mais de 100, quase 90 ou 100 milhões, agora eu já me perdi. Lucro grande. Ele está liderando no ranking há anos. O aplicativo é totalmente fluido. Faz tudo pelo aplicativo. O limite ele cresce até um certo tempo e é aqui que ele pega as pessoas, porque às vezes ele entrega um limite de crédito que não é tão saudável para as pessoas. Você entrega R$ 400, o cara ganha 15 mil por mês e tem 400 para sempre. O algoritmo dele ainda não é bom visualmente. Ele entrega uma PJ que, na minha opinião, muito boa e limitada, que ele só vai te entregar um capitalzinho de giro ali, que nada demais, e um cartãozinho de crédito e outros benefícios, mas isso aqui é mais para MEI, focado para MEI, eu considero altamente relevante. Ele tem investimentos, FGCs, tem uma porrada de cliente, ele é para jovem, ele é para cara que tá na faixa etária média. Só que assim, ó, eu considero o Nubank para vários perfis. Pega todos esses que eu falei do Bradesco, Itaú e Santander, mais negativado, e ele também ele tem um apelo para quem não consegue crédito em lugar nenhum. Então ele vai pegar para todo mundo. E para quem não tem renda, o Nubank para mim é universal, tá? Então para se tu é desse perfil, o Nubank ou deve ser a tua conta primária, se tu é negativado, ou secundária, ter uma conta em paralelo vale muito a pena. Já o Banco Inter, cara, o Inter, ele é um bom banco para quem não deve no mercado, para quem tem uma renda tranquila. Ele vai te ofertar outros produtos que o Nubank não oferta, como financiamento imobiliário e veículo. Ele vai te entregar limite de especial, é uma conta mais robusta, é uma conta que vai te entregar interloops por um cartão básico. Ele gosta de pessoas que conseguem comprovar renda. Eu consigo comprovar renda com o Inter para fazer uma portabilidade de salário. O Inter vai te entregar bem mais serviços, tá? O Inter ele é muito bom no mercado, é um banco com uma confiabilidade muito grande por enquanto. E por que eu falo muito por enquanto? Porque, cara, hoje em dia não dá pra gente botar a mão no fogo mais por nenhum banco. E é um banco que realmente, em volume, ele vai entregar. Ele entrega vários tipos de perfis de clientes, vários tipos de produtos. Peca somente no empréstimo pessoal que ele não entrega, tá? Mas de resto ele é muito bom. O C6 Bank é o banco da galera, cara. O cashback é o foco. Não consigo mostrar, eu tenho ele aqui, ó. Eu não consigo te mostrar o C6 Bank. Só que ele tem um problema. Qual é? O C6 Bank não entrega crédito para negativado. Esquece, não adianta tu forçar, bater ali. Ele vai te entregar um custo limite. O C6 Atom dele é muito bom. Só que assim, ó, ele é menor que o Inter e o Nubank, mas ele é bom do mesmo jeito. Ele entrega limites baixos, mas ele pega o público que a gente fala que é o público-alvo mais jovem. Ele gosta de maximizar em questão de cashback. E nesse perfil, eu considero o C6 Bank muito melhor também, o perfil mais jovem. Agora aqui, ó. Qual é o melhor perfil? Vamos lá. Perfil 1, o jovem de 18 a 25 anos que não tem renda comprovada. Não, deixa eu pegar a tela do meu celular aqui. Não tem renda comprovada. Primeira conta bancária. Digital, só pelo aplicativo. Para mim, é o Nubank, tá? É o melhor. Ele é gratuito, ele tem uns cashbackzinho ali e ele vai entregar a tua renda, tá? A estratégia é tu abre uma conta Nubank, usa dinheiro guardado e vai trabalhando com ela por um ano.
Empregado com renda fixa entre 3 a 5 mil reais, sem estar negativado, Itaú, Bradesco e Santander. Esses 3 bancos vão ser bom. Salário fixo mensal, segurança, aplicatividade e precisa de limite crescente. Tá, Vinícius, mas eu quero de 3 a 5 mil. Qual que tu ia me recomendar mais cirurgicamente? Itaú, tá, gente? O Itaú ainda Itaú e o Bradesco, cara, vão ser uns bancos que vão te entregar. E claro que aquela estratégia de ter um Nubank como paralelo. Classe média em crescimento. Santander, de olho fechado, Santander. Quarto perfil que eu anotei aqui, autônomo, PJ, Nubank e os bancos físicos, mas Nubank, o PJ, para principalmente quem não tem uma renda fixa, tá? Tem que ir para Nubank. Aposentado, cara, aposentado do Banco do Brasil, Bradesco, é muito bom para aposentado do Banco do Brasil, é show de bola. O sexto perfil que eu vou dar aqui, investidor, coloco mais dinheiro. Eu prefiro BTG e Rico, que vão me entregar produtos equiparentes. Mas se tu não quer isso aí, iria para o Itaú, tranquilamente, e Bradesco. E o sétimo, microempresário e MEI, Nubank, toda a vida. Nubank. E pessoas com cartão de loja, tem que construir relacionamento novamente. E eu te indicaria Bradesco e Itaú. Mas eu quero saber quais são os teus bancos. Comenta aí. Eu espero ter abrangido todo mundo. Se faltou algum tipo de perfil, comenta aí. E até o próximo vídeo. Valeu.